His will be complete Glória in a our Deus. lives. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas. I want to call you to open your Bibles with me to the Lucas book of Luke. capítulo 8. Luke chapter 8. Quero ler aqui do verso 22 From verse 22 até o verso 25. to Lucas 25. capítulo 8. Luke chapter 8 Vamos ler aqui do verso 22 from verse 22 até o verso 25. to verse 25. Vendo aqui o apóstolo Rui, pastor Iraci, Good to see Apostle são Hui. pais aí da Pastor nossa pastora do Kids, They're the parents of our kids pastor. sogros do nosso pastor do Kids, pastor Adriano, pastora The-in-laws of Pastor Flaviane, Adriano. avô da Lorena, do Jean, avós, pai e mãe da Poliana. Bom receber vocês, né? So good E to o pastor welcome. Marcos Pegas também está por aqui. It's good to see Pastor Marcos Pegas here as Pastor well. Marcos Pegas e a Eliane Pegas. Eles ficam em ponte aérea, né? Meu They have Deus, an aerial Brasil, bridge Estados Unidos. between United States and Brazil. Quando estão aqui, são membros aqui dessa família. When they're Muito here, bom they're receber members vocês, here. viu? So good to have you. Aleluia. Lucas capítulo 8, Luke chapter 8, verso 22 até o verso 25. verse 22 to 25. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Amém? Diga para o seu vizinho: Tell your neighbor, vai ficar tudo tranquilo. everything will be all right. Ah! Meu Deus! Diga aí para o seu vizinho: acalma, Tell your neighbor, relax. vai Be ficar calm. tudo tranquilo. Everything will be okay. Você já se sentiu como esses discípulos? Have you ever felt like these disciples? Você já se sentiu numa empreitada Have you ever felt like you're ou facing something numa jornada in a journey onde parece que Jesus está dormindo do seu lado, where it seems like Jesus fell asleep right onde next to you? parece que as coisas vão dar tudo errado It seems like everything is going to go downhill e que Jesus não está se importando and that Jesus doesn't com o care que está acontecendo com você. about what is happening with you. Diga mais uma vez aí para o seu vizinho: acalma, Tell your neighbor one more time, be calm. vai dar tudo certo, Everything is going to work out. fica tranquilo. Be easy. Eu quero compartilhar por alguns minutos com você sobre I wanna essa share palavra. For a few moments with you E o this tema word. é: onde está a sua fé? The title is Where is your faith? Esta foi a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. This is a question Jesus asked to his Onde disciples. está a sua fé? Where is your faith? Pergunte para alguém aí: onde está Ask somebody, where a sua fé? is your faith? Eu gosto de interação, eu I gosto like de interaction. que a gente possa estar participando daquilo que Deus está fazendo nesse I lugar. like for everyone to participate in what God is doing. Eu não sei quanto a você, I don't know about you, mas nem todos estão preparados para mudanças repentinas. but not everyone is ready for sudden changes. Nem todos estão preparados para enfrentar Not everyone is ready to face mudanças climáticas. climate change. E a vida ela é feita de ciclos. And life is made up of A vida ela é cycles, feita de estações. made up of seasons. Existem momentos que está tudo bem. There are times everything is well. Existem momentos que não está nem tudo bem assim. There are times that not everything is well. Existem tempos que está quente. There are times that it's hot. Tem outros tempos que está muito frio. There are the times that it's very E cold. você precisa se adaptar. And we must adapt. Você precisa se mover We need to get moving baseado no que está acontecendo. based on what is happening. Você não pode passar o verão da Flórida You can't spend summer in Florida usando os casacos de frio wearing the do winter inverno coats de Massachusetts. that you would wear in E Massachusetts. tem pessoas que não entendem. And there are people who don't get Eles it. mudam de lugares, They change eles places. mudam de regiões, They move from e eles regions. querem usar And they want to as wear. mesmas estratégias They want to use the same para enfrentar as strategies mudanças. to face the changes. Está tudo bem, Everything's all right. está tudo bem, Everything's okay. everything's okay, Tudo bem. but
Mas, De repente, suddenly, essa palavra é difícil. this word is hard. De repente, Suddenly, tudo muda. everything changes. Aconteceu isso com você já? Has that ever happened to you? Aconteceu comigo algumas vezes. Happened to me a few times. Está tudo bem, Everything is okay. mas de repente, But then suddenly, tudo muda. everything changes. Como nós podemos agir? How can we O behave? que fazer What to do quando parece que Jesus está dormindo? when it seems like Jesus is asleep? A Bíblia diz em Hebreus 10:38, The Bible says in Hebrews 10:38, mas o justo but the righteous viverá will live pela fé. by faith. Você pode repetir comigo? Mas o justo Can you say that with me? But the righteous viverá will live pela fé. by faith. Quem viverá pela fé? Who shall live by faith? Quem viverá pela fé? Who will? Isso The righteous. significa This que means se você não entende o valor da justiça de Deus that if you don't understand the value of the righteousness ou of da God, justificação, the que justification, é uma doutrina, which is a nós doctrine, não poderíamos viver we could not live a fé sobrenatural. the supernatural Mas o faith. sacrifício de Jesus na cruz, But the sacrifice of Jesus ele on nos the tornou cross justo. turned us E righteous. através dessa justiça, And through that você pode righteousness, exercer you can a exercise fé the faith sobrenatural. that is supernatural. Não adianta eu querer como um ser humano, There's no use as a human being. por exemplo, For example, alguém cometeu um crime someone committed a e crime. ele foi condenado por isso. They were condemned for it. E a justiça deu a ele 30 anos de prisão. And the court gave him 30 years of jail. Eu e você não podemos ir diante do juiz We cannot go before the judge e exigir que o juiz solte essa pessoa, and demand for the judge to release ou them, que o juiz não deixe ele cumprir a pena. or for the judge not to have him Não, meet ele the vai sentence. pagar por um erro que ele No, cometeu. but they're going to have to pay for the mistake Mas no they mundo made. espiritual, Some who are quando eu e spiritual, você erramos, when we make a a mistake, justiça de Deus, God's ela nos righteousness libera. liberates E us. você, pela fé, And by faith, você vai invocar o nome de you'll Jesus. call on the name of E as coisas Jesus, podem mudar a seu respeito. and things can change because Você of it. pode não ser livre das consequências dos atos errados que você praticou. You may not be delivered from the consequences of the Mas os mistakes, portões da eternidade, but the gates ao of lado eternity, do Senhor Jesus, vai estar aberta para você. along with Quantos Jesus, estão me will be entendendo open for isso? you. How many É can por isso understand que that? o autor da carta aos Hebreus diz que o justo That's why the author of Hebrews says that the viverá righteous will live by pela faith. fé. Onde está a sua fé? Where is your faith? Esta foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos. That was the question Jesus asked the disciples. A fé é a base do relacionamento do cristão com Deus. Faith is the basis of the relationship of A Christians with fé Jesus. é uma das doutrinas mais importantes. Some of the most important É um dos doctrines, princípios essenciais an essential para principle quem quer ter um relacionamento com Deus. for those who want to have a relationship O with mesmo God. autor de Hebreus, no capítulo The 11, same author of Hebrews in chapter no 11, versículo 6, verse 6, ele diz: ora, he says, now, sem fé é impossível agradar-lhe, without faith it's impossible porque to é please necessário God, because it's que aquele que necessary se aproxima de that Deus those who draw near him creia que ele existe must believe that he e exists, que é galardoador, and he's a rewarder, ou seja, abençoador a blesser dos que o buscam. of those who seek him. Ou seja, sem fé So without é faith, impossível it's impossible agradar to please a Deus. God. Mais uma vez eu pergunto, onde está One more time I'll ask, a where sua fé? is your faith? Você cantou aqui nessa manhã. You sang here this morning, Quando tudo diz que não. when everything says no, Quando tudo diz que não. when everything says no to you, Qual é o restante da canção? what's the rest of the song? Tua voz Your me voice encoraja encourages me a prosseguir. to continue. Talvez você entrou aqui nessa manhã Maybe you came here e this morning tudo está dizendo não. and everything in your life says no. Todas as portas que você bate estão fechadas. All the doors you knock on are As closed. orações parecem não ser ouvidas The prayers por seem like Deus. they're not heard by God, e você está muito preocupado. and you're very worried. Eu não sou diferente de você. I'm not different from you. Não foram poucas as vezes It wasn't only a few times que eu quis desistir that I wanted to give up do meu casamento, on my marriage, desistir do meu chamado, give up on my calling, desistir
give up de relacionar com pessoas, of having relationship with people, desistir de muitas coisas. to give up on so many things. Mas eu acordava pela manhã, But I aleluia, woke up every morning, e uma voz me encorajava. but in a voice A encouraged prosseguir. me to continue Eu forward. acordava pensando, esse é o meu fim. I would wake up thinking this is the end of me. Acabou. It's over. Mas na manhã, But in the uma morning, voz me encorajava a voice a me encouraged me levantar, to a me rise, erguer, to lift a myself, prosseguir. to go forward. Então eu estou falando para você sobre uma fé So I'm talking to you about a que faith tem o poder that has the de power enfrentar to face mudanças changes repentinas. that are sudden. A fé não é um sentimento, diga comigo. Faith is not a feeling. Say with me. A fé não é um sentimento. Faith is not a feeling. Tem dia que você não vai sentir fé, There are days you will mas not Deus dizer algo feel para você, ela faith. está aí. But let me tell you something. Ela It's está there. dentro de você. It's inside of Tem you. dias que você não vai sentir a There fé are days you won't feel e your nem faith. como agir, Not even on how to mas act. ela está dentro de mim. But it is Ela inside of está me. dentro de você. It's inside of you. E a Bíblia ela não é um livro de histórias. The Bible is not a storybook. A Bíblia é um livro de experiências. It's an experience Não pense book. você que esse livro é apenas uma biblioteca. Don't think to yourself that this book is just a É um library. conjunto de historinhas. It's a gathering of Não, little não. stories. A No. Bíblia é um livro de experiência. The Bible is a book of E a Bíblia fala de experiences. pessoas improváveis And the Bible talks about people who are que very viveram unlikely, histórias incríveis. who lived incredible stories. Pessoas que, humanamente falando, não poderiam viver o que viveram, People who, humanly speaking, could not mas carry viveram out what they coisas lived. extraordinárias. But they lived extraordinary Viveram o things. sobrenatural. They lived the supernatural. Então, a Bíblia é um livro de histórias The Bible is a book que são experiências vividas that tells stories of e que experience são uma inspiração that are inspirational para mim e para você. from you and for me. Você acredita que um homem Do you believe that a man chamado Jonas, called Jonah, Deus deu uma ordem para esse homem God gave him an order para ir pregar numa cidade chamada Nínive, to go preach at a city called Nineveh, mas ele desobedeceu a Deus but he disobeyed God. e ele pegou um navio para uma outra cidade Took a ship to go to another chamada city Tarsis. called Tarshish. De repente veio uma tempestade, Suddenly a storm came. a embarcação estava para afundar. The cargo was going Ele entendeu overboard. que ele era culpado He understood that he was at fault pelo aquele mal que estava causando aquelas for pessoas the evil that was coming over those e ele people. foi jogado ao mar. And he was thrown overboard. Você crê Do you believe no que a Bíblia diz? in what the Bible Você que crê? says? How many can say? A Bíblia diz que esse homem foi engolido por um peixe. The Bible says he was swallowed by a big E o fish. mais incrível é que ele sobreviveu 3 dias The most incredible part is that he survived 3 no days ventre, in the na barriga belly desse grande peixe. of that great fish. Depois de 3 dias ele foi vomitado na praia vivo. After 3 days, he was thrown up on the beach alive. E sem a vontade dele ele foi pregar. And against his will, he went out to preach. E é a primeira vez que eu vejo uma pessoa pregar sem vontade, sem unção e uma cidade inteira se converter. It's the first time I've heard of anybody preaching without anointing, without the desire, and an entire city converts. Pregou com raiva, irmãos. He preached angrily. Nervoso, não queria He ir. did not want to go. Mas uma cidade inteira se converteu. But an entire Você city crê converted. nisso? Do you Você crê believe nisso? that? Você crê que um homem chamado believe Davi, That a man named David, odiado pelos próprios irmãos, hated by his brothers, vendido para uma caravana de ismaelitas to a caravan of que estavam indo para, Israelites. para o Egito. going to Egypt, Chegando no Egito, ele se transformou. Joseph. José. Mas você acredita But you believe it, que um homem chamado José, that a man called Joseph, de 17 anos de idade, of 17 years of age, odiado pelos irmãos, hated by his brothers, porque ele era um jovem que sonhava, because he was a dreamer jovem que se relacionava com Deus, who had relationship jovem que with Deus God, falava com ele. a dreamer who God spoke Você with. acredita que esse jovem Do you believe that that young man, de 17 anos, 17 years old, vendido was sold pelos irmãos, by his brothers, foi levado para o Egito was taken to Egypt, e se tornou escravo became a slave naquela nação? in that nation? E você acredita And do you believe
que 13 anos depois, that 13 years later, ele se tornou he became o segundo homem mais importante the second most daquela important nação? man in that country. Você acredita? Do you believe that? Se tornou governador da grande nação do He Egito. became the governor of the great nation of Egypt. Você acredita Can you believe that? que um homem chamado Davi, That a man named David, pastor de ovelhas, a shepherd, foi escolhido was chosen para ser rei to be king de uma nação. of a nation. E não foi uma nação qualquer. And not just any nation, Uma nação chamada Israel, a nation called Israel, que está enfrentando conflitos terríveis nesses dias. which is facing terrible conflict these days. Mas você acredita But can you believe it? que mesmo contra a vontade dos irmãos, That even against his brother's ele não will, tinha sangue real, he did not have royal ele não blood. tinha uma genealogia de reis, He didn't have the e genealogy of Deus a tirou king. ele lá God took him do pasto, from the e field, colocou ele dentro de um palácio placed him inside of a para ele ser rei. palace. Você crê nisso? Can you believe that? Quantos creem nisso? How many believe it? Você crê que um homem chamado Lázaro Do you believe that a man called Lazarus havia morrido? had died? Passaram-se 4 dias. 4 days had passed. E a Bíblia diz que Jesus era amigo de The Lázaro. Bible says Jesus was his friend. E Jesus vai até a casa de Lázaro. Jesus goes to his house, Mas ele já estava no túmulo. but he was already in the O túmulo tomb, já estava fechado. and it was already closed. Você crê que Jesus Do you believe that Jesus orou ao Pai, prayed to the pediu Father, para remover a pedra? asked to remove the E ele stone, disse: Pai, and he said, Father, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. thank you because you always hear E ele me. disse: removam a pedra. He says, remove the stone. E ele bradou: Lázaro, And he shouted, saia Lazarus, para fora. come out. Se fosse um pentecostal, If it was a ele ia Pentecostal, dizer: Lázaro, he would have shouted, saia Lazarus, para fora. get out of there. Mas o batista ia chegar: Lázaro, But a Baptist would say, Lazarus, please, por por favor, favor, saia para fora. come on out. Jesus apenas disse: saia Jesus para fora. simply said, come out. E você crê que ele se levantou do túmulo? Do you believe that he E você rose crê from que the ele tomb? voltou a viver? Quantos creem He nisso? came back to life. How many believe that? Você crê que um homem chamado Jesus, Do you believe that a man called Jesus, que também é Deus, who is also God, ele deixou a eternidade left eternity para viver no tempo? to live inside of Não só time? deixou a eternidade Not only did he leave eternity para se behind submeter ao tempo, to submit himself to time, mas ele passou 9 meses no útero de uma mulher. Você but he crê spent nisso? 9 months in the womb of a Você já woman. pensou o que é Deus ficar 9 meses Can no you útero de imagine uma mulher? what Quantos it's like aqui? for God himself to spend 9 months in the womb of a woman? Tem gente aqui que não aguenta ficar uma semana de roommate. There's some who can't stand 1 week as a roommate. Meu Deus. My God. Deus ficou 9 meses God, for 9 no months, útero de uma mulher. was in the womb of a woman, Nasceu como uma criança, was born humano. as an ordinary Ele child, cresceu. grew up. Com 30 anos ele começou a exercer o ministério dele. At 30 years of age, he began his E ministry. você crê que ele andou sobre as águas? And can you believe that he walked over water? Você crê que ele curou cegos? You believe he healed the blind? Você crê que ele curou paralíticos? You believe he healed the Você paralytic? crê que ele morreu e ressuscitou o terceiro You dia? believe that he died Você and rose crê? again on the 3rd day? Do you believe that? Pastor, por que você está insistindo nisso? Pastor, why you're insisting? Porque essas histórias elas não estão na Bíblia por acaso. Because these stories are not in the Bible just by accident. Elas estão na Bíblia para nos mostrar a evidência They're in the Bible to show us the do evidence poder de Deus. of the power of God. Se você crê nessas histórias, If you believe these stories, você também pode crer you will na also believe história in the que story Deus já escreveu para você. that God has already written about you. Por que você crê nessas histórias, Why do you believe these stories? mas você não crê But you don't que believe Deus pode te dar um emprego melhor? that God can give you a better Por job. que você crê que Why do you um homem believe ressuscitou dos mortos, that a man rose again mas from the não crê dead? que Deus pode colocar um green card na caixa do correio da tua casa? But you don't believe he can put a green card in your mailbox? Por que você crê Why do you believe que Jesus, that Jesus ele acalmou o vento, calmed the ele wind, acalmou a tempestade, calmed the storm, e ele não pode acalmar o seu coração right now? and he cannot calm your heart?
Fica tranquilo. Be easy. Calma o seu coração. Calm your heart. Se você crê nessas histórias que eu disse, If you believe these stories that I você pode narrated, crer que Deus vai fazer aquilo que Ele tem prometido a you você. can believe that God will do what He promised He would. Ele vai cumprir a palavra que está liberada sobre a sua vida. He is going to fulfill the word that is over your A life. pergunta que Jesus fez aos discípulos em meio à tempestade The question Jesus asked the disciples nos faz through the storm refletir helps us reflect nos nossos momentos difíceis. in our moments of difficulty. Onde está Where a sua fé? is your faith? A fé, às vezes, é como um passaporte. Faith sometimes is like Um a passport. passaporte guardado em algum lugar. A passport put away somewhere. Você sabe que ele existe, You know you have it, mas quando precisa você vai procurá-lo. but when you need it, you go and look O for it. passaporte é um documento que te dá acesso Passport is a document that gives you access a viajar de avião de um lugar para o outro. to air travel from one place to another. É uma identidade, It's an identity. é um documento. It's a document. Você tem o You passaporte, have a passport. você sabe que ele é importante You know that it's e important, você guardou ele em algum lugar and you stored it e de somewhere. repente você vai procurá-lo e não encontra. Suddenly you go look for it and you Eu can't lembro find it. que eu e a Sandra estávamos fazendo uma viagem I remember Sandra and I were on a trip, e eu precisava do passaporte. and I needed my passport. As mulheres, na sua maioria, sempre são mais organizadas. Women, for the most part, are more organized. Quando vai se fazer uma viagem, uma semana antes, a mala já está pronta. When we have a trip a week before, the Já bag is está ready. tudo organizado. Everything is all set. Geralmente, a maioria dos homens deixa tudo para a última hora. Normally, men leave everything for E a last. Sandra perguntou, já fez a mala? Eu falei, tá tudo And Sandra asked, certo. how's your bag? Fica Everything is set. tranquila. Don't worry about Já it. separou seus documentos? Did you set aside your documents? Separou o Did passaporte? you set aside your Eu falei, passport? tá tudo certo. I said everything is good. Fica tranquila. Be E easy. na hora de ir para o aeroporto, And at the time to go to the airport, eu não achava o passaporte, I irmãos. couldn't find my passport. Eu achei que ele estava em um lugar. I thought it was Eu somewhere. comecei a procurar o I passaporte. started looking Eu for não it, achava. and I couldn't find it. Começou a me bater um desespero, I got desperate porque eu ia perder o voo. because I was going to miss Eu my ia, flight. era o momento de eu sair para desfrutar de um tempo de It was descanso. a time to go enjoy some E leisure, foi um desespero. and I was anxious. Mas eu encontrei o passaporte But I found it. e consegui embarcar, I was able to take consegui off. viajar. I was able to go on the Então a trip. fé, But às faith, vezes, é como um passaporte guardado. sometimes it's like a passport you put away. Você sabe que a fé existe, You know that it exists, mas às vezes ela some. but sometimes it Você não disappears. sabe aonde colocou ela. You don't know where you put it. Então aqui, So here, Jesus ele pergunta para os discípulos, onde está a sua fé? Jesus asked his disciples, Ele where está is your dizendo, faith? onde vocês guardaram a fé de vocês? Where did you put your faith? Vocês andam comigo, You walk vocês alongside me. vivem comigo, You live next to e me. parece que vocês ainda não entenderam And it seems like you haven't a understood yet importância de vocês terem uma fé the importance of having your faith, suficiente sufficient faith, para acalmar as to tempestades, calm the storm, acalmar os ventos calm the winds à sua volta. around you. Quais lições nós aprendemos aqui? What lessons do we learn here? É importante você entender que Hebreus capítulo 1, It's important to 11, 1, understand Hebrews Hebreus 11:1. capítulo 11, 1 diz que a fé é a certeza Hebrews 11:1 says that faith is the daquilo que certainty esperamos of what we wait for e a prova das coisas que não vemos. and the proof of what we do not see. Tem duas palavras importantes nesse versículo. Two important words here in A this primeira é a verse. certeza. The first is the certainty. Então a fé é a So certeza. faith is A certainty. fé é a convicção Faith is daquilo conviction que esperamos. of what we wait Então for. você tem que esperar com convicção. So you have to wait with Você tem que conviction. esperar com fé. You have to wait with E faith. é a prova das coisas que não vemos. And it's the proof of what we do not see. Quando eu não vejo, When I don't see a something, fé é a prova faith is the proof de que eu creio. that I believe. Mesmo que eu não esteja vendo, Even though I can't see a it, fé é a prova faith is the proof que eu creio of what I believe in, naquilo que eu estou esperando. of what I am waiting for. Significa fidelidade, It means faithfulness. significa It verdade, means truth, firmeza. firmness. E quais as lições que nós aprendemos com essa história? And what lessons do we learn from this A story? primeira The first é que seguir uma ordem de Jesus is that to follow in order of não Jesus significa does not mean estar livre to be free de problemas. from problems. Se você, quando aceitou Jesus, achou, agora os meus problemas acabaram. When you came to Christ and you thought, now my problems are over,
Agora todos os meus problemas estão resolvidos, Now all of my problems are porque eu solved aceitei Jesus because I accepted como meu Jesus Salvador. as my Savior. Você se livrou do inferno, irmãos. You were saved from For hell. sure. Com certeza. Com certeza, Certainly. quando você aceita Jesus, When you accept você é livre Jesus, da condenação eterna, you're free from eternal no inferno. condemnation in hell. mas os problemas eles vão continuar. But problems will continue. Alguns que nós mesmos causamos Some that we cause. e alguns que nós não temos controle sobre eles. Others we have no control over. Foi Jesus quem mandou eles irem para o outro lado. It was Jesus who called on them to go to the other Lucas side. 8:22 disse: Luke 8:28 says, certo dia Jesus disse aos seus discípulos. one day Jesus said to his disciples, Quem disse aos seus discípulos? who said it? Quem disse aos seus discípulos? Who said so? Vamos para o outro lado. Let's O go to the outro other side. lado Let's go to do the other lado. side of the lake. Quantos aqui já seguiram uma ordem de Jesus? How many here have followed an order from Jesus? Pode levantar a mão, moço. You can lift your Quantos hand. aqui já seguiram uma ordem de Jesus? How Glória many a have Deus. followed? Quantas vezes você foi para um lugar que Jesus disse para você ir How many times have you gone somewhere that Jesus called you e to go depois to? você duvidou se era Jesus mesmo que tinha te falado aquilo? Later you doubted whether it was Pois Jesus or quando eu not. vim para os Estados Unidos, Brothers, when I came to the United States, Deus falou comigo várias vezes. God said to me many times, Eu sou advogado na minha carreira profissional. I'm a lawyer secularly. Advoguei 10 anos no Brasil. I was an attorney for 10 years in Brazil. E Deus falou, olha, And God eu said, quero que você e sua família vá para os Estados Unidos. I want you and your family to go to the United E eu States. falei, vou ficar muito rico, aleluia. And I said, I'm going to get very Vou rich. ganhar muito dinheiro naquela nação, I'm going to make so glória a much money in that Deus. nation. Glory to God. E Deus falou assim, olha, eu tenho um ministério para você. God said, I have a ministry for Eu you. falei, aleluia, I said, hallelujah. glória a Deus. Praise the Lord. Bom, na primeira semana eu achei que era o diabo que tinha me falado. On the first week I was here, I thought it was the devil who definitely Porque eu said cheguei, that. a primeira semana foi tanto problema, I got here the first week, it foi was so tanta many dor de problems, cabeça, so many foi headaches, tanta confusão. so much E eu falei assim, confusion. como que Deus pode fazer I isso? said, how could God do this? Como que Deus me tira da situação que eu How estava could He take me from where I e me was envia para esse país? and sends me to this country? Foi Jesus quem mandou eles irem para o outro lado. It was Jesus who called on them to go to the Vamos other para o side. outro lado. Let's go to the other side. Muitas vezes Jesus vai falar para você ir para algum lugar. Many times Jesus will call you to go Jesus vai somewhere. dar alguma direção para você. He'll give you some direction. Mas eu quero te dizer que, But I want to tell you assim that, como aconteceu uma tempestade, just like how there was a storm, assim como o mar ficou agitado, just like how the sea was nos agitated, lugares que Jesus te enviar, os mares podem ficar agitados. wherever Jesus sends you, the seas could be As agitated tempestades too. podem acontecer. The storms can happen. Isso é uma coisa que não foi planejada pelos discípulos. This was something that wasn't planned by Não the foram disciples. eles que causaram essa tempestade. They weren't the ones who caused the O storm. mar da Galileia era conhecido da maioria dos discípulos. The Sea of Galilee was known by Eles most eram of the disciples. pescadores. They were fishermen. Eles sabiam enfrentar They mares knew agitados. how to face Eles troubled sabiam seas. enfrentar ventos fortes. They knew how to face strong Mas às winds. vezes as tempestades da vida, But sometimes the storms of elas life, acontecem contra a nossa vontade. they happen against our E will. muitas vezes Many times. elas colocam a nossa vida de cabeça para baixo. They put our lives upside down. Você está no lugar e tem certeza You are somewhere que foi Deus, and you're certain that colocou God ali. was the one who put you there. Mas é tanto problema, But it's so many problems, é tanto mar agitado à sua volta, so many troubled seas around que you você não entende. that you don't understand. Fala, Deus, You say, God, não estou entendendo. I don't understand. As tempestades elas acontecem sem a nossa vontade, irmãos. The storms happen Os without our furacões will. vêm para a Flórida sem ninguém chamá-los. Hurricanes come to Florida without anybody Existem calling them. alguns estados americanos que têm tornados, Some states in the United States have tornadoes, terremotos. earthquakes. Ninguém fica pedindo, vem terremoto. No one asks, come Vem earthquake, furacão. come hurricane. São questões naturais que acontecem These are natural causes that e que happen, nos incomodam muitas vezes. that bother us many times. Mas eu quero dizer para você nessa manhã But I want to tell you this que a morning presença de Jesus no barco that the presence of Jesus não on evitou board a tempestade, didn't take away the mas storm, livrou os discípulos da morte. but delivered the disciples from death. Eu quero dizer para você que a presença de Jesus no barco I want to tell you that the presence of Jesus on board pode não livrar você might not deliver you das tempestades, from the storm, dos ventos fortes, from the strong winds, mas vai te proteger, but will protect you, vai te livrar. will deliver you. No
No meio das tempestades é onde os maiores milagres acontecem. During the storms is when the greatest miracles happen. No meio de lugares onde Deus nos coloca. In places where God puts us. E pode parecer que esses lugares não foram os lugares que Deus escolheu. And it may seem like it was not chosen Mas by Jesus God. disse, vamos para esse lado, But if Jesus said, let's go to that vamos side, por aqui, let's go this você way, pode ter convicção you can rest assured de que Ele não está dormindo. that he is not asleep. Ele só está esperando o momento certo. He's just waiting for the right time. Por quê? Why? Porque é quando a sua fé não alcança a realizar o sobrenatural, Because when your faith does not reach fulfilling the supernatural, porque Jesus ele espera essa humildade minha e sua. because Jesus awaits that humility Tem gente from que é me and you, orgulhosa, from people who are tem gente proud. que morre no meio do problema, There are people who die mas in the ele middle não of the tem problem, coragem but they don't have the de guts dizer, to Jesus, say, Jesus, nos socorre. help us. Você conhece pessoas assim? Do you know people like Que that? morrem no meio do problema, Who'd rather die in the porque middle não of the tem problem humildade because they don't have the de humility acordar Jesus. to wake Jesus, Ou de dizer, Jesus, to say, Jesus, olha, look here, veja o problema, look at my problem, me ajude. help me. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. This is the first lesson. Seguir we uma learn. ordem de Jesus To follow an não order from significa Jesus estar livres de does not problemas. mean to be free from problems. Pastor, qual é a segunda lição que a gente pode aprender? Pastor, what is the second lesson that we É que as learned? tempestades da vida elas são imprevisíveis. That the storms of life are unforeseeable. Pensa numa mulher que está gestando uma criança no útero. Think of a woman who has a baby in her womb. Ela prepara um enxoval, She gets everything ready. já tem até um nome para a criança. They have the name for the baby. Ela já sabe o sexo da criança. She knows the sex of the baby. Ela prepara o quarto. She gets the room ready. Ela está ansiosa She's anxious para que essa criança nasça. for that baby to be born. Mas no parto, But in delivery, a criança morre. the baby dies. De repente. Suddenly, Você pode pensar Can no you desespero think e of na the desperation, frustração the de frustration uma mulher of a woman que sonhou pegar o seu filho no braço depois de 9 who meses, dreamt of holding her child in her arms after 9 ter que months, enterrar. to have to bury. Eu conheço muitas que quase são enterradas juntas I know many who are almost buried with the baby. com o filho. As tempestades chegam de repente. Storms come. Elas não mandam suddenly. aviso. They don't send a warning. Elas não enviam uma mensagem. They don't send a message. Você não vai receber um WhatsApp You're not going to get a text on WhatsApp avisando você, olha, prepara. letting you know to get A ready. imigração vai bater na sua casa amanhã, 8 horas da manhã. Immigration's knocking on the Olha, door prepara. at 8 a.m. Get Tem um ready. policial naquela esquina só esperando você não parar no stop sign. There's a cop on the corner just waiting for you not to stop Olha, at the stop prepara. sign. Just get Porque ready. amanhã o seu patrão vai te demitir. Because tomorrow your boss is going to let you Ó, go. prepara. Get ready. Porque o seu filho, Because your son ele está com uma enfermidade que é incurável. has an unhealable As illness. tempestades da vida, elas não nos avisam The storms of life do not give a warning quando elas estão vindo. when they're on their way. Elas nos pegam de surpresas muitas vezes. They take us by surprise É uma most of the time. doença súbita, It's an é um undetectable acidente illness. trágico, It's a tragic accident ou um divórcio traumático, or traumatic divorce, um luto doloroso, grieving, uma situação constrangedora envolvendo seus filhos. a difficult situation with your children. Os discípulos eles conheciam bem o mar da Galileia, The disciples knew very well the Sea of mas Galilee, naquele dia eles não estavam preparados but on that day they weren't ready para enfrentar aquele problema, to face that aquela problem, tempestade. to face that storm. E são nesses momentos And it's in those que nós times precisamos ter fé. that we must have faith. Nós precisamos saber onde guardamos a nossa fé. We need to know where we placed our faith. Onde está a nossa fé? Where is our faith? Muitas vezes nós temos a sensação de que os problemas Many times we have the sensation that the problems que nos afligem são como essas tempestades. that hurt us are like those storms. Nós perdemos o controle. We lose control. O barco da nossa vida ele fica à deriva, The boat of our lives is out of control. mas quando eu tenho a convicção de que Jesus está comigo But when I have the conviction that Jesus is with na me tempestade, during the storm, ela pode ser acalmada. the storm can be calmed. Amém. Amen. A terceira e a última lição para The third and concluir que last nós aprendemos lesson to conclude what we've learned é exatamente essa.
is exactly Nós não this. podemos esquecer We cannot forget que Jesus está conosco em meio às tempestades. that Jesus is with us in the midst of the Enquanto storm. navegavam, ele adormeceu. While they navigated, he fell E asleep. enquanto Jesus dormia, veio sobre o lago um forte vendaval. While he slept, a strong wind came. O barco estava sendo inundado The boat was, e eles Going under. corriam um grande perigo. and they were under great risk. Mas Jesus estava dormindo. But Jesus was asleep. O que Jesus espera de mim e de você What Jesus waits from me é and que a you gente consiga is that we're able, crer for us to be able to believe e descansar and to rest em meio às tempestades da vida. amidst the storms of life. A ansiedade, ela tem tomado conta de muitas pessoas. Anxiety has taken over many people. E a ansiedade é o excesso de preocupação com o que vai acontecer. And anxiety is an excess of worried of what's going to happen. Ainda não aconteceu. Still hasn't happened. Você nem sabe se vai acontecer. You don't even know if it Ah, will pastor, happen. e se Oh, pastor. negarem o meu caso? What if they deny Ah, my cause? pastor, Pastor, e se chegar ao final do mês eu não tiver o dinheiro para pagar os meus compromissos? what if the end of the month comes and I don't Ah, have money to pay pastor. for my bills? O Pastor, excesso de ansiedade tem matado muitas pessoas. anxiety has killed many people. E Deus nessa manhã está dizendo para você: eu quero tirar toda a ansiedade do seu coração. This morning God says, I want to take all anxiety from your Aleluia. heart. Você sabia que a ansiedade é uma Did you arma know that anxiety contra a sua fé? is a weapon against Porque your faith? todo ansioso ele tem dificuldade de crer Because anyone who's anxious has a que difficulty Deus to vai believe fazer. that God will Eu do it. confesso que por muitas vezes na minha vida I eu já confess, many times in fui my life, ansioso. I was anxious. Mas como vai ser? How is it going to turn Como out? que pode acontecer? How could this happen? Você viu as histórias que eu compartilhei, que a Bíblia conta, You saw the stories I shared that the Bible tells de pessoas que about poderiam people não ter vivido o que viveram, who might not have lived what they did, mas Deus, but God Ele já escreveu uma história para você. has already written E a eu vim story aqui about essa you. manhã dizer que não importa And I came here this o morning to que o say that it governo doesn't americano matter diz sobre você, what the American government says about you. não importa o que a economia americana diga sobre você, Doesn't matter what the American economy e não says importa o about que you. as pessoas à sua volta digam ou pensam sobre você. Doesn't matter what people around you think or Existe say uma about you. palavra que já foi liberada. There's a word that was E already Deus, liberated. Ele está trabalhando para aperfeiçoar você, And God is working to para perfect you, viver esse sobrenatural. to live out the supernatural. Então essa é a terceira e última lição. Nós não podemos esquecer This is the third and last lesson we que cannot Jesus forget. está conosco That Jesus is with em us meio às in the midst tempestades. of the storm. O nosso destino é o outro lado. Our destination is the other Diga para side. alguém: o seu destino Say to someone, our está do destination outro lado. is on the other side. Deus não vai deixar o seu barco afundar. God will not let your boat Ele sink. não vai deixar você morrer no mar. He's not going to let you die Porque at foi sea. Ele que te deu uma direção. Because he was the one who gave you Foi a Ele que te direction. disse: vamos para o outro lado. He's the one who said, let us E o go to outro the lado other pode side. ser o seu The ministério. other side could be your O outro ministry. lado pode ser a sua empresa. The other side could be O your outro lado business. pode ser uma cura. The other side could be O a outro lado healing. pode ser experiências The other side could be experiences extraordinárias that are que Deus extraordinary. quer levar você a viver. And God wants to take you to live them. O nosso destino é o outro lado. Our destination is the E eu other estou indo side. para o outro lado. And I am going to E the other muitas side. vezes o barco balança, irmãos. Many times the boat Eu não rattles. sou diferente de você. I'm not different from you. Muitas vezes a tempestade chega sem avisar. The storm comes without E warning. muitas vezes a aflição toma conta. Many times the affliction Mas eu takes tenho over. convicção But I have the de que Ele conviction está comigo. that He is Porque with foi me. Ele que me disse: Because He was the one who pega a sua said, família, take your family, vá para os Estados Unidos. go to the United States. Eu vou te mostrar And I will show you o que você deve fazer. what you should Foi o do. que Ele fez com Abraão. It's what He did with Abraham. Foi o que Ele fez com muitos dos que estão aqui nessa manhã. So He did with many of the ones who are here E this talvez morning. você está entre a comodidade da terra firme Maybe you're between the comfort of the e o firm destino land que Deus preparou para você. and the destination that God Mas Ele prepared for disse: you. vamos para o outro But He says, lado. let us go to O the seu other destino side. é o outro lado do Your mar. destiny is the other side. Deus não vai deixar o seu barco afundar. God is not going to let your boat E sink. nessa manhã Deus está dizendo: onde está a sua fé? This morning God is saying, where is Deus your quer faith? levar a sua fé para um outro nível nessa God wants to manhã. take your faith to another level Nós this estamos há morning.
poucos dias de terminar um ano. We are a few days away from the end of the year. E Deus tem promessa para cada um de nós. And God has a promise for each one of us. E nessa manhã Deus está dizendo, olha, This morning God is saying, eu quero que a sua fé seja fortalecida. I want your faith to be Eu quero que você strengthened. entenda que você não está só. I want you to understand that you are not alone. Parece que ele está dormindo It seems like he's asleep no nosso barco, on board, mas ele está aí. but he is there. E ele vai dar a ordem que você precisa. And he will give the order that you Ele need. vai dar a palavra que você precisa. He'll give the word that you need. Afinal, ele já disse que você poderia fazer coisas maiores After all, he said you could do greater do que as things que ele fez. than even the ones he E nessa did. manhã Deus vai nos dar autoridade. Quantos creem? And this morning God will give us authority. Deus How vai many levar a believe? nossa fé para um nível ainda He's maior. going to take our faith Porque to é a de greater glória em level. glória Because it's by de glory fé to em glory fé. and faith Deus to permite faith. você viver um nível de fé God allows you to live one level of para faith você estar preparado for you to be ready para viver outro nível to de live fé. another level of Então faith. a fé ela é exercida em diferentes níveis. Faith is exercised on different levels. Nessa manhã aqui tem pessoas com diferentes níveis de fé. Today there are many people here with different levels Tem of faith. pessoas aqui que estão com uma fé There are some who have a de que faith esse mês elas vão produzir $100 mil. that this month they're going to produce $100,000. O anjo Amen. fotografa, irmão. The angel takes a photo. Tem pessoas aqui que o nível de fé delas é para receber $3 mil para pagar o aluguel. There are some who have a level of faith to receive $3,000 to E pay isso their não tem rent. nada de errado. And there's nothing wrong with Porque that. você vai ser provado na sua Because fé you will be no tested nível que você está. on your faith at the E level quando that você you're vence in. esse nível de fé, So when you win Deus in ele this te leva para um level, outro nível. God will take you to Então as another. provas elas são necessárias muitas vezes The trials are necessary para que many a gente times mude de nível for us to level e up comece a exercer and to begin a to nossa fé num exercise nível muito our maior faith in a higher do que a que level nós exercemos hoje. than what we are Eu exercising sinto in que now. Deus está liberando fé nesse lugar nessa I feel that manhã. God is liberating faith Eu in this quero convidar place. você a ficar de pé no seu I lugar. want to invite you to stand where you are. E eu quero orar com você. And I want to pray Na with verdade, you. eu vou pedir para alguém que está do seu lado aí orar com In você. truth, I want someone next to you to pray Você for vai you. exercer esse nível de fé nessa manhã. You're going to exercise that level of faith this morning. E eu sei que você pode estar And I know that nessa you transição. could be in a transition. Você pode estar nesse lugar You onde as could be in this tempestades place muitas vezes vêm nos afligir. where the storms many times come to Mas afflict não se us. esqueça que Jesus está com você. But don't forget that Jesus is with you. Esse Deus que eu estou pregando nessa manhã é o mesmo Deus que estava com Jonas no The ventre God daquele I'm peixe. preaching about this morning is the same God that was with É o Jonah mesmo Deus que in the estava belly of com the Davi fish. The same God quando ele foi perseguido ali em Israel. who was with David when he É was o mesmo persecuted Deus in que esteve Israel. com José, Same God who was with com Joseph, Lázaro. with É o Lazarus. mesmo Deus que esteve com The Jesus. same God who was with Jesus. Quando ele disse, Deus meu, When he said, God, por que me my God, desamparaste? why have you forsaken me? O próprio Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo, The Lord of our lives, Jesus Christ, não perdeu a fé em momento algum, didn't lose his faith at porque any ele estava moment sentindo a dor humana because he was feeling the de human passar pain pela cruz. of going through the cross. E nessa manhã Deus quer nos levar para um outro nível de fé. And today God wants to take us to another level Nós of temos faith. muitas conquistas a serem realizadas. We have many conquests, Tem muitos projetos de Deus no teu coração. many plans of God in your heart, Projetos de Deus para tua casa. plans of God Pra for your tua house, família. for your family. Então eu quero que você ore com alguém do seu lado, se I want você you se to pray sentir with confortável. someone. If you Abençoe feel alguém aí. comfortable. Bless Coloque a mão someone. no ombro de alguém. Place your hand on someone's shoulder. Há uma medida e uma porção de fé sobrenatural. There's a measure and a portion Você of não é faith. tão jovem, não tão velho. You are not too young nor too old É que você não possa viver that you cannot o live extraordinário de Deus. the extraordinary of God. Eu sei que você já pode ter passado por problemas tão I difíceis. know you could have faced so many difficult problems. Talvez se sentiu abandonado por Deus, Maybe you felt abandoned by God, rejeitado pelas pessoas. rejected by people. Mas nessa manhã, But this morning, Deus está dizendo: Tu és meu filho. God says to you, you Eu are my te son. gerei. I E generated nessa you. manhã eu estou trazendo um novo nível de fé. And this morning, I am Pra bringing a new tua level of vida. faith for your life. Aleluia! Espírito Santo, Holy Spirit, Holy Spirit,
Pai, nessa manhã queremos mais de Ti nesse Father, lugar. this morning we want more of you. Libera sobre esse lugar, Pai, Liberate over this place, novo God. nível de fé, A new level of novo faith. nível de A entendimento. new level of understanding. Obrigado porque o Senhor não nos deixa desamparados. Thank you because you never leave us Obrigado alone. porque o Senhor não nos deixa só. Thank you because you never leave E us nós alone. cremos, We believe. nós cremos, We believe. nós cremos nessa We manhã